Você recebeu uma apostila. Se você não tem apostila, aqui nas cadeiras da frente nós temos apostilas e canetas. E eu vou tentar ser breve, mas o conteúdo é um pouco extenso, então nós vamos tentar conversar e passar um pouco para vocês sobre o programa. Então nós temos aqui, eu acho que eu vou ler esse da frente, de trás não estou conseguindo enxergar. Nós temos algumas informações do programa, algumas informações extremamente importantes, porque tudo que nós falamos aqui, até agora, é para dizer para vocês o quê? Nós queremos os jovens mais perto de Deus. Nós queremos esses jovens sendo sal e luz aonde eles estão indo. Nós queremos, na verdade, que a luz de Cristo possa ir além por onde eles forem, na presença do Senhor. Mas, como igreja, nós temos que fazer um programa, nós temos que ter um acompanhamento onde a responsabilidade é mútua. Então, algumas coisas eu tenho que ler, você tem isso na sua apostila, caso esteja difícil para ver por causa do tamanho da letra, mas tem aqui na projeção também. Tendo em vista a realidade da nossa igreja, muitos jovens que estão migrando por tempo temporário, pela faculdade, etc., há então essa urgência de algo que a gente faça, de um acompanhamento, de um programa, tanto pastoral, quanto que desenvolva o fim de que esses jovens também permaneçam integrados na igreja e se envolvendo de forma significativa. Então, o que eu estou tentando passar para vocês aqui? É tudo aquilo que já foi dito. Esse programa não é um programa simplesmente, como o Daniel disse, vamos inventar uma coisa para fazer. Nós temos muitas coisas para fazer aqui. Mas, gente, de muitas coisas que nós temos para fazer, a gente ora e seleciona aquelas que nós não podemos deixar de fazer. E quando nós te chamamos e pedimos para que você separasse 2 horas da sua manhã de domingo, ou 2h30 para estar aqui, é porque isso é extremamente importante. Então, vamos acompanhando aí um pouco do programa. Eu acho que vocês têm. O meu controle não está funcionando, eu vou pedir para você me ajudar aí. Então, acompanhe comigo na sua apostila, algumas informações importantes e as dúvidas e perguntas que vocês forem tendo, eu vou tentar responder durante a palestra. Posso deixar com você, Rafa, por favor? O microfone está ligado, então se você tiver dúvida, levanta a mão, porque aí a Rafa passa o microfone e a gente vai conseguindo entender. Porque como é um programa e tem responsabilidades de ambos os lados, é importantíssimo que vocês entendam como ele vai funcionar e façam as devidas perguntas. Então o acompanhamento se dará através de várias formas e atividades, mas o principal que eu quero destacar é a comunhão que precisa ter com a igreja, não só com o pastor de jovens, mas com os pastores, com a liderança da igreja e também um com o outro. Nós vamos desafiar vocês a alguns níveis de relacionamentos. Por quê? São aqueles níveis de relacionamentos que nós acreditamos que qualquer pessoa saudável precisa manter com a igreja. Então, para ficar bem claro para você, eu estou falando do programa. O programa daqueles que não querem pedir transferência para outra igreja. Preste bastante atenção. Você que já está na faculdade ou em um programa de intercâmbio, provavelmente está nos acompanhando online, você ou precisa pedir transferência para uma igreja onde você está, ou você precisa entrar neste programa. A última folha da sua apostila é uma folha onde você precisa assinar que se compromete a ingressar neste programa. Então, os seus pais precisam estar cientes, e é uma decisão que vocês precisam fazer juntos, mas você precisa escolher, ou eu peço transferência, ou eu estou no programa. Não tem aquele meio termo. O que eu gostaria de destacar com vocês é que é necessário o relacionamento com os pastores, a liderança da igreja, e com o grupo de comunhão, conexão. Então, assim como a igreja tem a conexão, são aqueles grupos onde a igreja se divide de forma menor, para que haja uma comunhão mais próxima, os jovens também têm um grupo de conexão. E já há muitos anos esse grupo de conexão é incentivado, cobrado, relembrado por diversas formas, para que ele entre em contato com esses que estão fora. Então, todo jovem que está fora, nós temos um número enorme de pessoas que estão fora, ele faz parte de um desses grupos. E é incentivado que pessoas do grupo entrem em contato com eles, pergunte como eles estão, compartilhem desafios, prestem conta, compartilhem o que Deus está falando através dos seus devocionais, troquem um pedido de oração e etc. Agora, sabe qual é a gigante problemática nossa disso? É que tanto nós como líderes, quanto o grupo de conexão, as pessoas do grupo entram em contato com essas pessoas que estão fora. E a resposta é esta: silêncio absoluto, nenhuma resposta, nenhum retorno. E quando há um retorno extremamente subjetivo e superficial e inadequado.
Então, não tem como você fazer parte de uma igreja se você não é igreja, porque igreja é caminhar um com o outro, é a gente caminhar junto, é a gente se incentivar, é a gente se cobrar, é a gente se relembrar do nosso compromisso em Cristo, para que o mundo conheça a luz de Cristo através de nós. Então, ingressar nesse programa significa que você precisa fazer parte disso. Alguns de vocês estão aqui e estão falando, mas eu não estou fora. Ok, tudo que você ouviu até aqui foi muito bom para te edificar e te fortalecer na faculdade. E esta parte eu quero destacar para vocês, pais e jovens. Os jovens precisam fazer parte do Ministério Jovem da Igreja. Os jovens precisam fazer parte do Conexão da Igreja. Nós não estamos inventando programa, nós não estamos inventando clube. Nós não estamos fazendo aqui uma programação para que você goste ou você não goste. Nós estamos fazendo um movimento para falar do amor de Cristo, para falar do Evangelho, para relembrar você daquilo que Deus tem para você, para te fortalecer na sua caminhada. Então é extremamente importante que você jovem, e nós estamos falando para jovens universitários, porque é a grande maioria dos nossos jovens, você precisa fazer parte do Conexão dos Jovens, você precisa fazer parte do Ministério de Jovens. Isso inclui todos vocês, os que estão fora e os que estão dentro. E aqueles que estiverem não participativos também do Ministério de Jovens, também entram naquela categoria do último PowerPoint citado na Assembleia, que também pode ser chamado a atenção porque não está sendo presente. Ah, mas eu apareço no culto de domingo. Ok, mas para que existe o Ministério Jovem? Para que a igreja paga o salário de um pastor de jovens? Para que a igreja gasta com todas as coisas que precisa ter e acontecer para que haja um Ministério de Jovens? Porque entende-se, acredita-se que é necessária a participação no Ministério de Jovens. E se vocês estão aqui é porque eu acredito que vocês já são participativos, vocês já estão dentro. Então, eu espero que vocês continuem e passem essa mensagem mais adiante. Além do contato com os pastores, além do contato com conexão, é necessário um retorno do encorajador. Dentro deste programa, também na última folha, você vai verificar que é necessário escolher um encorajador. E este encorajador é por escolha do próprio universitário. Seja você um universitário que está fora, seja você um universitário que está aqui na cidade. Por que isso? Porque o momento do período que você vai lá para a faculdade são grandes desafios, é uma nova oportunidade, é um outro ambiente. Quando eu tenho alguém para me encorajar, fica mais fácil. Quando eu tenho alguém para me relembrar quem eu sou e aonde eu preciso chegar, fica mais fácil. Aqueles que moram fora e aqueles que moram dentro também. Pode passar para nós, por favor, Gi. Alguma dúvida até aqui? Vou continuar então. Mais uma, por gentileza. Pode encher a tela para a gente. Então, algumas importantes informações aí. Aconselhamos o jovem que está fora de Bragança a transferir-se para uma igreja local. Nós já falamos disso, estava lá. Mas preste atenção caso você ingresse no programa. Não, eu quero continuar membro da igreja a partir do 2.2 que está na apostila e está na projeção. É extremamente importante, porque todos esses pontos precisam ser cumpridos. E caso algum desses pontos não sejam cumpridos, também estará passível de ser chamado a atenção e inclusive ser colocado na Assembleia como pessoa que não está ausente, porque não está cumprindo a parte do programa. Então, o ponto 2 aí. Ligações semestrais via telefone, Skype, WhatsApp, que o Vitor e o Walter estarão fazendo. Então nós vamos tentar fazer contatos com vocês. Mas quando nós fizermos contatos, é necessário que o contato seja retornado. Quantas são as vezes que a gente faz a ligação? 1, 2, 3, 5, 10 e a gente não retorna nenhuma? E não tem como. Nós não temos um poder sobrenatural que a gente passa pelo fio, encontra a pessoa lá e volta para cá. A maioria das vezes nós tentamos isso via os meios mais utilizados pela galera, WhatsApp e etc. Mas aí quando a gente não consegue, a gente vai apertando, pede ajuda da secretaria e por diversas vezes a gente fica no silêncio em todos esses campos de tentativas de contato. Se você quer fazer parte da membresia da igreja, se você entende que você é um cristão e você quer crescer com essa comunidade que é a gente que cresce de verdade, que é a gente que se apoia, que é a gente que se ajuda e por isso precisa cumprir isso daí. Então, de forma semestral, porque o número é grande, nós vamos fazer um contato, mas um contato de ligação. O contato de mensagens e tudo mais, eu já vou dizer abaixo, que nós vamos tentando fazer de diversas formas. Contatos via mensagens do WhatsApp. Então, nós vamos sempre mandar o WhatsApp, é o meio hoje que está mais usado. Nós vamos nos adaptando conforme as coisas forem mudando. A gente manda e-mail também, e eu já mandei inúmeros e-mails. Mas acontece que o e-mail tem uma lista lá de 40 e poucos. Dos e-mails voltava a resposta de 2. Aí quando a gente fez no WhatsApp, agora a resposta está voltando de 5. Então já melhoramos um pouquinho, né?
Então a coisa está começando a melhorar. Então a gente conta com o apoio de vocês, dos pais, de todos vocês que precisa ver. Essa parte que está em amarelo ali, né, devendo haver iniciativa das duas partes. Então o contato não é só o pastor que tem que lembrar de você. Você também tem que lembrar do pastor, você também tem que lembrar do Vitor, você também tem que lembrar da igreja, da liderança da igreja. Então não é só o pastor não falou comigo esse mês, ok, mas você lembrou de perguntar para o pastor se está tudo bem lá na igreja, está tudo bem com ele? Você lembrou de falar para o pastor, ora por isso? E eu sempre tenho mandado para várias pessoas, às vezes para as pessoas individuais, às vezes para grupo, olha, tem um pedido de oração? Você tem algum agradecimento? Porque é uma forma de eu saber um pouquinho como a pessoa está, qual a angústia dela lá. E aí, quando eu noto que tem alguém um pouquinho mais angustiado, o que eu faço? Eu tento entrar em contato, o Vitor tenta entrar em contato e dar uma atenção exclusiva, uma atenção especial para encorajar e para acompanhar essa pessoa um pouquinho mais de perto. Mas às vezes a gente não consegue contato de jeito nenhum. Por isso que fique muito claro que deve haver iniciativa das duas partes. Pode passar para a gente, por favor. Alguma dúvida aqui? Então, primeiro contato aí, atender as ligações, sejam elas Skype, sejam elas WhatsApp, ou qualquer outro meio que simplifique e retornar tanto as ligações quanto as mensagens, e não fique esperando que o pastor ou que a liderança faça tudo. Você também precisa entrar em contato e manter-se ativo caso você queira fazer parte do programa. Contatos quinzenais com o grupo de conexão jovem, devendo haver iniciativa de ambas as... Eu vou perguntar de novo para isso ficar bem gravado para vocês. Devendo haver iniciativa de ambas as partes. Não é só aquele responsável ali que tem o dever, a responsabilidade maior de motivar o grupo de conexão. Ali nós não temos líderes no grupo de conexão, nós temos mobilizadores, nós temos encorajadores que encorajam quem? Todos a cuidarem um do outro. Então não é papel do encorajador cuidar de todo mundo, é papel do encorajador mobilizar e lembrar que um deve cuidar do outro, um deve encorajar o outro. Mas, de novo, as respostas são quase nenhuma. E sabe qual o grande problema? Pais, eu preciso da ajuda de vocês agora. Eu não quero ser ácido, mas eu vou ser firme no que eu vou falar. A maioria das vezes o seu filho conta uma historinha para você diferente da que é. A maioria das vezes é isso que acontece. Eu não sei se tem uma confusão na mente, eu não sei o que acontece, mas há a tentativa do grupo entrar em contato, o grupo entra em contato, as pessoas enviam mensagem, o grupo tenta fazer ligação, o grupo me mostra as mensagens que enviou, as tentativas de falar, e aí o jovem chega e fala assim, ninguém falou comigo, ninguém se importa comigo nessa igreja. A nossa igreja está ruim mesmo, né? Porque não tem nenhum que se importa. Então é muito importante, queridos, que vocês saibam esse outro lado para vocês nos apoiarem e entenderem que é uma mobilização de ambas as partes, dos dois lados. O igreja não é aqui, nós fazemos o culto e você assiste. Não, nós prestamos o culto ao Senhor. Nós fazemos o culto, nós somos a igreja. Então nós precisamos disso. Preste bastante atenção, porque precisa ter contato com o grupo de forma mínima quinzenal. Ah, mas o meu grupo não entrou em contato comigo. Excelente. Vai ver que o seu grupo está mal, precisando da sua ajuda. Encoraja ele. Ok? Não é porque você está lá fora que você vai deixar de fazer parte da igreja. A não ser que você peça transferência para uma outra igreja, que você vai poder cuidar deles e eles vão poder cuidar de vocês. Alguma dúvida até esse tópico? Tem certeza? Porque eu sei que isso vai dar bastante problema. Então eu quero que vocês tenham entendido bem, porque depois eu posso perguntar. Vocês disseram que entenderam, então eu posso cobrar. Tranquilo? Está entendido? Quinzenalmente há a necessidade de fazer esse contato aí. Estou no 6, né? O grupo do WhatsApp, existe um grupo de WhatsApp com todos os jovens que estão nessa situação. Os que estão em universidade, que estão em intercâmbio, ou já profissionais trabalhando, mas morando fora, ou mesmo os universitários que moram aqui na cidade, que estão aqui durante a semana, ao final de semana. Este grupo de WhatsApp é para que essas pessoas se relacionem. Inclusive, foi a dica de um dos próprios universitários, falou, Walter, faça um grupo, porque é uma forma da gente, quando chega lá na igreja, fica um tempo fora, meu Deus, não conheço mais ninguém, chegou um monte de gente nova, tá tudo diferente, eu não conheço mais essas piadas, eles têm um monte de história de vivência comum e eu tô de fora. Mas se conversou no WhatsApp, se puxou papo, se contou lá piadinha, se mandou uma mensagem legal, se mandou um texto bíblico, se mandou um compartilhar de pedido de oração, quando chega aqui tá mais perto. Quando chega aqui eu tenho alguma informação daquela pessoa e aquela pessoa de mim. Então eu não sou uma pessoa tão estranha para aquele ambiente. Então precisa integrar-se e fazer parte deste grupo do WhatsApp. Aí talvez alguns vão perguntar assim, mas eu não estou no grupo do WhatsApp.
Qual foi a última vez que você atualizou o seu telefone na secretaria da igreja? Nós tentamos e nós corremos atrás, a secretaria faz um trabalho, nós temos a secretaria dos jovens, que também faz um trabalho, mas entendam, existe um trabalho que é a parte de vocês, existe um trabalho que é a parte nossa. A parte nossa é contactá-los, para montar os grupos, desenvolver e mobilizar. Qual a parte de vocês? Essa é a inicial, manter os contatos atualizados, senão a gente não consegue falar com vocês. Tem alguém aqui, ou melhor, para eu não expor, quantos de vocês estão nesse grupo de WhatsApp já? Levantem as mãos. Ok. Olhem aí, por favor, para o lado e olhem as mãozinhas levantadas. Muito obrigado. Eu vim mandando mensagens essa semana, dizendo que eu estava orando pelo programa de hoje, dizendo que eu gostaria que todos participassem, etc. Perguntei se alguém tinha pedido de oração novamente e blá blá. Enfim, gente, se o grupo mobilizou mais de 3 pessoas falando, é um sucesso. Mas eu tenho certeza que alguns grupos por aí de bate-papo, alguns grupos por aí de interesses nada a ver cristãos, estão bombando. Mas quando a gente fala de uma coisa tão importante, eu quero ser membro da igreja, eu quero permanecer como membro da igreja. Mas cadê o seu compromisso como membro da igreja? Cadê o seu envolvimento? Então, por favor, vamos mobilizar. Ah, mas vai dar problema porque uma pessoa vai falar o que não deveria? Ótimo. Problemas são oportunidades para a gente tratar o coração de vocês. A palavra vem, purifica, restaura e transforma. E a graça nos impulsiona para frente, tá joia? Então, pais, me ajudem, cobrem seus filhos. Por favor, compartilhe o devocional de vocês, compartilhe um versículo, compartilhe uma situação que você viveu, motive as pessoas ali. Se você vê que ninguém, aquele lá que nunca respondeu nada, tem um problema com ele, tenta entrar em contato com essa pessoa, cuide dela, exorte ela, encoraje ela. Este não é um trabalho para o pastor da igreja. O pastor não é contratado para cuidar de todo mundo. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, gente. O pastor é contratado para capacitar a igreja, para que a igreja seja a igreja que Cristo quer que seja, uns aos outros, relacionamento, onde nós somos moldados. Bem que eu gostaria de cuidar de todo mundo. Se tem uma coisa que eu amo fazer no ministério é cuidar das pessoas. Mas o ministério não se resume somente nisso. Então, e também não poderia, né? Porque eu destruiria a igreja, porque a igreja não tem nada a ver com isso. Ponto 7. Deverá ser feito um contato com o pastor Walter ou com o Vitor, notificando acerca da igreja na qual virá participar enquanto fora de Bragança Paulista. Então eu vou sair de Bragança, eu estou me ausentando da cidade de Bragança e eu não estarei aqui, seja durante a semana ou seja durante a semana e também nos finais de semana. Eu vou vir por períodos mais longos na igreja. Então vocês precisam fazer um contato, precisam ligar na igreja, marcar um horário. Por quê? Marcando um horário nós teremos um tempo exclusivo para cuidar de vocês. Um tempo onde nós vamos falar sobre as coisas que estão sendo ditas aqui, mas de forma exclusiva para você. O seu campus, a cidade onde você vai se ingressar, a sua necessidade. A gente conhece a respeito de vocês, a gente conhece a respeito das situações e nós vamos tentar unir forças para que este início não seja tão drástico. Nós vamos tentar dar ferramentas e o máximo possível de verdades e fundamentos bíblicos para que você enfrente esse desafio e seja uma bênção aonde você vai estar. Alguma dúvida até aqui? Eu imagino que muitos por aqui já estão pensando assim, bom, o programa é muito mecânico, não vai ter como. Não tem problema, se você acha assim, você tem toda a liberdade e o aconselhamento nosso de que você peça transferência para uma igreja local enquanto você vai estar fora da igreja. E quando você acabar, se você voltar para cá, nós estaremos de braços abertos para receber você de volta. Mas a gente quer você integrado como igreja. O nosso próximo slide continua trazendo algumas responsabilidades ainda deste compromisso de vocês. Respondendo um pouquinho mais ainda da pergunta do Luizinho, nós teremos oficinas temáticas anuais para a informação e treinamento dos jovens e seus pais que já se enquadram nessa situação. Na verdade, esta oficina, prioritariamente, ela é para aqueles que já estão nessa situação. Mas como alguns começaram a nos procurar, o que eu fiz? No domingo eu marquei uma reunião, chamei todos os pais de jovens e eu disse para os pais de jovens que deveriam estar aqui. Eu disse também que os pais de jovens que têm adolescentes perto dessa situação poderiam estar, tanto adolescente quanto os pais conosco. Então, prioritariamente é para esses que já estão hoje, mas se já pode adiantar e pode colocar a ferramenta, melhor ainda. Haverá uma oficina única, que é essa oficina nossa, de apresentação do processo, apresentação do programa e como deve acontecer. O próximo, por gentileza. Dentro ainda do compromisso, tem alguns pontos aqui bem importantes, você pode olhar na sua apostila ou aqui na nossa projeção. Manter contato com a igreja. É necessário que haja um contato com a igreja. Você precisa manter contato, não dá para desligar, não dá para desaparecer. Responder os contatos dos pastores.
Precisa haver resposta. Gente, eu não sei, na nossa cultura, Daniel, depois você explica pra gente, porque eu não estou conseguindo entender. Mas na minha cultura, e eu não sou tão velho assim, eu tenho 33 anos. E na minha cultura, quando eu recebo uma ligação, eu tenho que retorná-la. Quando eu recebo uma mensagem, eu tenho que retornar. Quando eu recebo um e-mail, eu tenho que retornar. Mas nessa cultura pós-moderna, sei lá que nome eu posso dar a isso, não precisa mais. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que o mundo está dizendo da cultura. Mas a cultura que eu conheço, a cultura da Irmandade Cristã e a cultura do Evangelho, é que eu considero você superior a mim mesmo. Logo, se você me faz um contato e eu não te respondo, eu estou sendo extremamente desrespeitoso e desvalorizando você. Então, queridos, por favor, retorne os nossos contatos. É difícil fazer contato com todo mundo. É difícil a gente querer cuidar de todo mundo e não conseguir. Mas quando as pessoas retornam o contato, a gente consegue cuidar de mais gente. E a gente consegue estar mais perto de vocês. Então, um pedido de socorro. Recebeu uma ligação, ficou ligação perdida, é educação. Retorne. Não tenho crédito, dá um jeito, liga a cobrar, eu te retorno. Manda o WhatsApp que é gratuito. Manda o e-mail, mas dá um jeitinho. Recebeu um e-mail, leu o e-mail? Ok, recebi o e-mail, confirmado. Tudo bem, obrigado. Para a gente entender, a gente precisa acrescentar isso na cultura. Eu acho que essa velocidade absurda, né? Eu leio, tem 150 mensagens no WhatsApp. Eu passo porque eu estou curioso, porque eu quero tudo do meu jeito, mas eu não respondo. Não abra a mensagem se você não pode respondê-la. É uma dica para facilitar para você. Tá a mensagenzinha ali de que tem uma ligação perdida, não toque nela. Só toque nela na hora que você puder retornar a ligação. Porque são ferramentas que ajudam a gente a não ser tão desorganizado. E assim a gente está mais perto. Retornar os contatos da liderança, dos outros. Manter o contato frequente com o encorajador escolhido dentro do programa. Você vai escolher um encorajador dentro da sua escolha. Alguém que seja firme, alguém que seja modelo, alguém que seja exemplo para você. E você precisa ter contato constante. E aí alguns têm uma desculpa. E aí eu já resolvi essa desculpa de uma forma fácil. Walter, não tenho tempo. E o meu encorajador, então, ele é tão capaz, ele é tão bom, que tem um monte de gente que ele está encorajando e não dá. Uma dica, chega 20 minutos antes de começar o Celebra a Palavra. Ô Daniel, eu queria muito conversar com você, preciso da sua ajuda. Você pode chegar 20 minutinhos antes? Olha, eu não posso porque eu dou aula. E nunca mais procuro o Daniel. Mas Daniel, você pode ficar 15 minutinhos depois do culto? Aqui na cadeira no cantinho? Eu acredito que 15 minutinhos fica fácil. Então não preciso fazer um café, comer uma pizza, uma lasanha. Não. É 15 minutinhos, 10 minutinhos, é uma ligação, é um WhatsApp, um áudio. Mas manter contato, manter encorajamento, manter uma ligação. E de novo, essa pressa absurda desse mundo desgraçado sem Cristo está entrando dentro da igreja. E a velocidade minha, a velocidade sua precisa ser medida pelos valores daquilo que a gente tem valorizado, pelas prioridades daquilo que nós temos colocado como prioridade dentro da nossa vida. É de responsabilidade do jovem residente fora da cidade ou país enviar bimestralmente ao e-mail dos pastores a ficha de relatório de contato com o grupo de conexão e encorajador. Preste bastante atenção nessa informação. É de responsabilidade do que está fora da cidade, estudando, trabalhando, seja o que for, mandar essa ficha que vocês têm em anexo aí no documento de vocês na última página, e depois eu vou mostrar aqui na projeção também. Essa ficha precisa ser preenchida por quê? Porque, queridos, é impossível qualquer um de nós aqui na igreja, conseguimos acompanhar mais de 40 pessoas nessa situação e saber, por bate-papo, sem uma anotação, que está tudo ok com eles. E aí quando a gente se reúne para ver quem está lá, a gente brinca, né? A gente chama a lista de quem está indo para a exclusão de lista de UTI. Então a gente vai para a UTI lá no hospital, mas a gente dá um cuidado especial e medicamento, e enfermeiro perto, e recupera aquela pessoa e a festa no céu, e aquela pessoa se integra na comunhão da igreja de novo. Que alegria, que bênção. Mas que tristeza quando essa lista da UTI passa, repassa e repassa. E infelizmente da UTI vai para a morte, para a exclusão. Que você não seja um desse, que eu não seja um desse, porque o Senhor tem mais para nós, né? Pode passar, por favor, querido. Algumas informações ainda importantes do programa para vocês, enquanto a gente está passando aí a ficha. Eu sei que está bem pequenininho, não dá para vocês verem muito bem, mas vocês têm impresso aí. Essa é a ficha, e o que na verdade tem nessa ficha aí, eu quero destacar aqui para vocês, são as seguintes informações. Lá em cima você precisa preencher com seus dados. Então, o seu nome, seu telefone atual, telefone atualizado no período de ausência
Porque o pessoal troca de telefone, não nos informa e a gente fica sem contato. Então tá aí para lembrar vocês uma ferramenta. E-mail atualizado, porque hoje em dia a gente tem 100 e-mails, né? Mas não vê nenhum, não responde nenhum. A igreja que você vai participar durante esse período. Então, entende que é um compromisso de ambas as partes. Quando você marcar para apresentar e dizer, olha, eu estou indo para a universidade, lá com o Vitor ou comigo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar dicas, nós vamos incentivar, nós vamos encorajar, mas a tarefa é tua. Porque faculdade todo mundo acha para fazer, mas igreja a gente deixa para depois, deveria ser o contrário. Então, antes de eu escolher aonde eu vou prestar e onde eu quero prestar, eu preciso saber se lá tem uma boa igreja, se lá eu tenho condição de ficar firme com Deus, se lá eu tenho condição de frutificar e de testemunhar do Evangelho em Cristo. Não é o contrário, mas infelizmente o que mais acontece é o contrário. Eu acerto tudo aquilo que eu quero, aquilo que eu decidi para a minha vida, a parte de Deus, e depois se der eu encaixo as coisas de Deus. Dentro desse programa não cabe isso. Você precisa escolher isso tudo antes de você ir. E isso, na verdade, a gente está fazendo para quê? Para cuidar de vocês. Porque vocês já vão para lá com uma igreja, já vão para lá com uma instituição, inclusive uma associação cristã que a gente coloca aí também. Todas as informações, nome, telefone, site, para que a gente possa fazer o máximo de contato com vocês. O nome do pastor da igreja, porque tem gente que é espertinho, né? Pega a igreja no site, coloca o endereço, coloca o telefone, mas nunca apareceu lá. Eu quero o nome, eu vou entrar em contato com esse pastor para saber se você vai estar lá. Eu vou dizer para este pastor que aqui tem um programa que a gente acompanha, que qualquer coisa que aconteça, ou a sua ausência, ele pode entrar em contato conosco, porque a gente vai fazer a nossa parte de cá, contactando vocês, contactando os pais. Então, apesar de ser bem pragmático, talvez, a intenção não é que seja pragmático, a intenção não é que seja administrativo. A intenção é que a gente cuide, que a gente não dê oportunidade para você escapar. O nome do pastor da igreja, as informações do encorajador escolhido. Então, nome, telefone e e-mail atualizado. Porque nós também faremos contatos com o encorajador. E o encorajador também tem essa responsabilidade de fazer contato conosco. Às vezes o encorajador está tentando falar com você e nada, né? Você desaparece do mapa igual você faz com alguns. Aí o que acontece? O encorajador vai notificar a gente vai tentar entrar em contato. A gente vai entrar em contato com a igreja lá, vamos tentando uma coisa aqui, tenta ali, tenta lá. Nós não conseguimos, o seu nome vai para onde? Para a próxima assembleia da igreja. Então isso é bem sério. Pais, vocês estão ouvindo isso. Não é uma novidade para vocês caso aconteça depois. Nós já estamos falando, nós queremos jovens participativos, integrados, frutificando para a glória de Deus. Nós não queremos um hall de membro grande de pessoas que não estão desenvolvendo a vida cristã. Lembrando que quem não desenvolve a vida cristã, decresce. Tem mais um ainda? Tem sim, tem o modelo do relatório que vocês também têm aí em folha, que vocês vão ter que preencher. Então, olha, eu quero ser membro dessa igreja, eu sou um jovem universitário, eu participo dos jovens, se eu estou nessa igreja, eu participo de forma comprometida aqui, da conexão, eu participo da igreja, eu participo dos ministérios, muito bem. Ah, mas eu sou um jovem que eu estou fora, eu não consigo estar aqui todo final de semana. Ah, às vezes eu consigo estar, às vezes não, ou só venho nas férias. Vocês que estão nesses dois termos, de estar às vezes ou não, ou estar só nas férias, vocês vão precisar, além de aderirem tudo aquilo que a gente já expôs para vocês, essa é a ficha onde vocês vão ter que preencher a data, o contato feito, se com o encorajador, com o grupo de conexão ou pastor. Então você vai colocar lá, hoje, dia 31, eu fiz contato com o meu grupo de conexão com fulano tal, e o assunto que eu tratei foi X. E você vai preencher isso, e o que você vai ter que fazer? Você vai ter que enviar isso de forma regular para os nossos e-mails. Não temos como fazer isso por você. Essa é uma parte tua. Eu sei que é um pouco burocrático, eu sei que é um pouco informação demais, mas é um cuidado para com vocês e uma forma da gente apertá-los para que vocês não fujam e não brinquem de ser membro de igreja, mas de viver uma vida que não tem nada a ver com pessoas que estão vivendo o evangelho. Porque o mundo quer isso, mas o Senhor quer mais para vocês. Eu não sei onde vocês estão, os desafios são grandes, mas eu sei de um Deus de amor e graça, que tem um caminho melhor do que o caminho das falsas verdades apresentadas de forma tão bem colocadas por este mundo, que às vezes nos convence. É a respeito do caminho do evangelho que a gente precisa ficar firme, e não das histórias bem contadas. Pais, jovens, nós estamos aqui para nos unir nessa força. O Vitor ali nessa transição dos adolescentes, que vem para os jovens, que acabou de sair dos teens, aí sai do ministério, que passa para o outro e ainda já saiu da cidade, mudou e foi para a universidade. Como fazer isso? Como a gente abraçar? Como a gente cuidar? A gente está se unindo. Quem que eu vou escolher para me acompanhar? O Walter ou o Vitor? Escolha de vocês. Se vocês têm mais afinidade, se vocês estão mais próximos. É claro que aqueles que saíram de lá e vão vir para cá, às vezes nem chegou nos jovens.
estão muito mais perto do Vitor. Como que eu vou cuidar? Não teve uma afinidade, não teve um tempo de caminhada junto. Os que estão agora, sim, porque eu já estive com vocês. Mas e os novos que vão vindo? Então pensem direitinho, escolham junto com os seus pais. E então digo, olha, vou marcar com o Vitor, estou indo para tal universidade. Bom, o Vitor vai acompanhar e vai direcionar esse processo. Não, eu vou marcar com o Walter e vou fazer o processo. Alguma dúvida administrativa dessas questões? É bem importante tirar as dúvidas, esclarecer, porque inclusive hoje vocês poderão... Leva o microfone, por favor, lá atrás para mim. Vocês já poderão esclarecer as seguintes questões. Olha, eu já estou de acordo... Levanta a mão para você, por favor. Eu estou de acordo, eu quero entrar no programa, eu não vou pedir transferência de membresia. Então você pode assinar o programa e você já pode me entregar a folha hoje. Se você vai pensar, vai conversar, vai dar uma analisada, você vai fazer isso e vai entregar para a secretaria. Mas tanto você que está nos ouvindo online, quanto vocês que estão aqui, e vocês que vão assistir posteriormente o áudio gravado, nós informamos que deveria ser esta semana. Então esta semana vocês precisam se posicionar e dar um retorno para a gente, inclusive com assinatura. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. Sobre o encorajador, esse jovem vai escolher o encorajador com base no quê? Quem que tem que ser esse encorajador? São os próprios pais? São outras pessoas? São pessoas da mesma idade, nas mesmas situações? Ou pessoa mais velha, que, enfim, vai trazer um conteúdo diferente? Muito obrigado pela pergunta. Então não pode ser familiar, tá? Inclusive tio, tia, não pode ser alguém da família, por quê? Porque esses já são encorajadores comuns, também não pode ser os pastores, porque esses já têm a responsabilidade de encorajar. Deve ser alguém de fora da família e alguém que tenha, no mínimo, os princípios bíblicos que vai levar você a estes compromissos. Nós não vamos dizer exatamente quando pode ou quando não pode, mas se você chegar e me entregar a folha assinada para uma pessoa que está igual você ou para trás de você, eu vou olhar e falar para você, que tal você escolher mais um? Seu programa vai duplicar, você vai ter que mandar duplos contatos, duplos e-mails, porque você escolheu alguém que, te convinha escolher. Você fica na sua vidinha lá na boa e faz de conta que fez o programa, manda o e-mail, cumpriu o requisito, sou membro, sou cristão. Está enganado. Ótima pergunta, minha irmã. Então, chegou a folha para a gente vai dar uma olhadinha. Pessoa comprometida com Deus, tem frutificado, é séria, é uma pessoa madura que está levando a vida séria com Deus. Opa, ótimo encorajador. Quando não é, eu não posso falar mal. Então, eu vou dizer assim, olha que legal, né? Te aconselho colocar mais um encorajador. Aí você chega com outro naquela situação, mais um. E aí vai crescendo para você, o programa vai triplicando aí. Então pensa bem, você já sabe, porque a gente também está espertinho lá de cá. Respondi, minha irmã? Ficou alguma outra informação que eu não consegui? Mais alguém tem pergunta? Lá. Só espera o microfone chegar, por favor, para que a gente possa, o pessoal que está nos assistindo online ouvir e também na gravação ficar. Levanta a mão de novo, só para a Rafaela conseguir ver. Não tenham medo de fazer pergunta, eu sei que o nosso horário já está no nosso limite, mas é importante a gente acertar esses detalhes. Ainda com relação a essa questão do encorajador, né? Será que seria interessante ser um professor, já que nós temos vários aqui, que está por dentro do assunto, ou até mesmo pais de outros que também estão fora e que sabem as dificuldades, os problemas que os filhos têm, e assim está todo mundo conversando a mesma língua? Na verdade, o que acontece? Se os jovens procurarem só os professores não vão conseguir fazer esse retorno. Assim como nós pastores também não damos conta. Porque, na verdade, não é uma questão muito profissional ou de conhecimento teológico ou teórico lá fora que vai mudar a vida do jovem. O que vai mudar a vida do jovem é o conhecimento e o incentivo e encorajamento bíblico da vida com Deus. Você está orando, você está lendo a Bíblia, você tem buscado a presença de Deus, você tem se submetido à vontade de Deus, você tem deixado a balada e dito, eu não vou na balada porque eu tenho algo melhor que a balada, porque eu tenho consciência, eu quero melhor. Então, na verdade, é pessoas maduras cristãs. Eu acho que assim, podem ser pais, podem ser os professores, mas eu encorajo que seja o mínimo possível destes. Por quê? Porque estes sempre já estão automaticamente, naturalmente encorajando alguém. Então, por exemplo, eu sei que o Daniel tem alguns que ele encoraja, porque o jovem vem falar comigo, o jovem desaparece, eu corro atrás dele e eu já indico, procura esse, procura aquele, procura o outro, e eu sei que eles já estão, e pelo que eu sei, você já está com um número bem excedido aí de condição mesmo de caminhar. Eu acho que a realidade dos outros professores e líderes acaba ficando nessa situação, e um perigo disso é que a igreja se torna algo profissional, que as pessoas entendam que só aqueles que têm algum título profissional, seja teórico ou teológico dentro da igreja, é que devem fazer algo. Então não é. Vocês viram que nós trouxemos um testemunho de um jovem hoje?
dos pais hoje? Por quê? Porque isso é igreja. Esse incentivo é um ao outro e não depende muito da categoria e do nível de conhecimento teórico ou teológico, e sim da busca por conhecer a palavra de Deus, por conhecer a Deus e viver o evangelho. Mas uma ótima pergunta, porque já respondeu a dúvida de muitas pessoas. Mais perguntas? Pastor, uma palavra assim não é uma dúvida, mas uma confissão até de quanto que o coração da gente como pai fica apertado, fica muito contrito, né? De duas maneiras: grato a Deus pelo esforço da liderança de fazer esse trabalho, né? Mas por um outro lado, assim, muito apertado e muito contrito pelo temor do Senhor, por essas informações todas que o pastor falou, porque eu estou pensando nos meus filhos, né? O maior temor que eu possa ter como pai é que algum deles se desvie dos caminhos do Senhor e escolha para a sua vida algo diferente do que o reino de Deus, né? E o que nós estamos falando aqui, do que está sendo tratado aqui, é de que nós temos, né, filhos nossos fazendo essa escolha. Porque se é necessário esse trabalho, é porque isso está acontecendo, né? Pode parecer, talvez, eu já fiz parte da liderança da igreja, eu sei que muitas vezes a reação das pessoas é falar assim: nossa, né, quanta burocracia, que igreja legalista, e tem que ficar controlando. Mas a realidade, né, pastor, é que se essas coisas todas estão sendo feitas, é porque os nossos jovens estão se desviando da fé. Se tudo isso é necessário, é porque está faltando temor a Deus, e se está faltando temor a Deus é porque talvez o Espírito Santo não esteja lá. Então, de um lado, é uma alegria muito grande ver o quanto que a liderança da igreja está preocupada em cuidar dos nossos filhos, né? É como a preocupação de pai mesmo. Mas, do outro lado, um temor muito grande, porque pode parecer uma coisa administrativa, uma coisa assim, mas isso não seria necessário se os jovens estivessem temendo a Deus. Porque se os jovens estivessem temendo a Deus, e como o Ronaldo falou tão bem, estivessem encarando a universidade como uma parte da grande comissão de ir testemunhar do Evangelho até os confins da terra, isso seria absolutamente dispensável. Porque nós estaremos aqui para exultar e se alegrar pelas grandes coisas que o Senhor estaria fazendo através dos nossos jovens nesse mundo negro que a gente vive. Mas se nós estamos aqui gastando mais de 2 horas, é porque não é isso que está acontecendo. Os nossos filhos estão se perdendo aí fora. Então, de um lado, é uma palavra de grande agradecimento pelo trabalho de vocês. Isso dá muito trabalho mesmo. Então, se vocês estão se dispondo a fazer isso, é um sinal de amor enorme que a gente só tem como pai agradecer, né, esse esforço. E orar para que Deus capacite, abençoe muito vocês nisso. Do outro lado, uma palavra de grande temor, porque isso é um mínimo do mínimo do mínimo que se espera de um cristão, seja que idade for. Um cristão de 13 anos, um cristão de 31, um cristão de 80. Isso é um mínimo. Então, que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens e de nós como pais, e que a gente possa ver essas coisas todas que nós vimos aqui com grande temor diante de Deus. Grande Deus, porque o nosso chamado é para ser luz, para ser sal e para ser luz. E que nos próximos encontros a gente possa se reunir e ter uma boa parte do tempo para se alegrar pelas grandes coisas que o Senhor vai fazer através dos jovens que são fiéis e que vão ser sal e luz aonde Deus os colocar. Amém. Muito obrigado pela palavra, meu irmão. Vou passar o microfone lá para o Daniel. Enquanto chega lá, eu lembrei da palavra compromisso, né? O palavrão proibido aí no meio universitário. Se as pessoas entenderem o compromisso que elas têm com Cristo, nenhuma burocracia dessa precisaria existir, com certeza. Mas muito obrigado pela sua palavra. Gostaria de fazer alguns comentários em relação à questão do encorajador. Às vezes a gente tem a tendência de começar a funilar, né? Então, quem tem que ser Muito boa pergunta. Foi a sua pergunta que me levou a essa reflexão. Quem que pode ser o encorajador? Temos que lembrar que acho que hoje o hall de membros está quase em 500, né?
temos em torno então, de 500 encorajadores. E a igreja tem que ser algo... a igreja é algo extremamente dinâmico. Se eu pudesse, eu posso aqui testemunhar para vocês que durante a minha caminhada aqui, eu tive vários encorajadores. Quando eu me converti, o meu primeiro encorajador era um cara que tinha a mesma idade do que eu. Era o Daniel Minami. O Minami já estava na caminhada cristã, ele era muito mais maduro do que eu, mas em idade biológica nós tínhamos a mesma idade. Eu era neófito, eu tinha acabado de me converter, mas ele já estava há um tempo. Ele foi meu grande encorajador, era com ele que eu conversava, era com ele que eu confessava minhas dificuldades e vice-versa. Num outro momento da minha vida, o Minami mudou de cidade e tal, ele mora fora hoje. No outro momento da minha vida, acabei de casar de novo, tal. Meus encorajadores foram Nilson e Helena. Então, veja, a questão não era acadêmica, profissional. Eu e o Nilson temos profissões diferentes, estamos em momentos acadêmicos diferentes, mas ele era muito mais maduro do que eu era nesse assunto e foi uma grande bênção, cuidou muito bem. Muitos problemas no início do meu casamento não tive. Só ouvi falar que teve gente que teve, eu nunca tive, graças ao acompanhamento, o carinho, o cuidado do Nilson e da Helena. Hoje eu tenho muito contato, estou mais próximo do Luiz Eduardo, é um cara que cuida muito de mim. Então, assim, é dinâmico, gente. Não é... Primeira coisa é dinâmica. Segundo, não tem a ver com os títulos. Tem a ver, eu creio, com duas coisas apenas. Primeiro, caminhada. Vejam, tem muita gente com caminhada muito legal aqui na igreja e que não necessariamente falem ao microfone. No meu caso, a minha profissão faz com que eu trabalhe com o público, então, de certa forma, as pessoas me vejam mais, talvez, assim, por dar aula na escola bíblica e tal. Mas temos, por exemplo, pessoas de mais idade. Vou citar um nome aqui, está sendo gravado, mas vou citar um nome, por exemplo. Um senhor como o seu Jonas. Que baita vivência, né, cristã, caminhada, é uma pessoa extremamente disposta. Eu creio que ele seria um grande, por exemplo, encorajador de um jovem. E é um cara que, se você ligar às 5 horas da manhã, olha, Jonas, eu preciso de... Não fala mais nada, estou indo aí. Ele está na porta da sua casa e ele ajuda, ele está junto. Muitas pessoas que poderiam testemunhar sobre essa postura do Jonas de ajuda, de cuidado, de zelo, de carinho. Estou citando só um exemplo, mas temos vários senhores, como o seu Jonas, várias pessoas no conselho, que não necessariamente tenham essa questão de falar em público, mas seriam grandes encorajadores. Essa é a primeira questão da vivência, né? Não afunilem, tentem ser mais amplos. Temos muitas pessoas que não precisam estar na faculdade, não precisam ter tido experiência universitária, para olhar para você e falar, poxa, eu sei qual que é o peso do pecado, eu sei do que você está passando, vem cá, me dá um abraço, vamos conversar e acompanhar vocês. A segunda coisa só que eu sugeriria, a primeira é essa, né? Tenha uma visão mais ampla sobre as pessoas, não pensem em idade ou profissão, etc. A única restrição que eu colocaria seria a questão de... Eu, pelo menos, particularmente, eu me sinto mais à vontade encorajando rapazes, meninos. Então, meninas, tenham esse cuidado. Uma coisa é pedir conselho, assim, tal, mas de encorajamento, ligação, contato WhatsApp, ficar junto, sentar, orar, procurem meninas, procurarem mulheres mais experientes, rapazes procurarem homens. Seria a única restrição que eu conseguiria enxergar, até por uma questão de testemunho e poder fazer perguntas mais profundas. Eu acho que encorajamento é desafio e é tocar às vezes na ferida. E tem algumas perguntas que eu particularmente eu não me sentiria à vontade a fazer a uma moça, a uma menina. Então, assim, tentem ampliar em relação a isso. Tem muita gente que seriam grandes encorajadores e que sentam ali no fundo, estão aqui todo dia, tal, mas você olha e fala, mas aquele senhorzinho, aquele... Não, é ele mesmo. Às vezes, ele vai te edificar muito mais do que eu conseguiria. Como ele comentou, no momento da minha vida eu encorajo um ou dois e eu tenho pisado bastante na bola com meus encorajados, porque muitas vezes, em vez de responder e-mail, eu vou trocar uma fralda. A fase que eu estou na vida está muito corrida. Graças a Deus eles têm sido generosos, eles entendem. Eles mandam e-mail, eu levo uma semana para responder e falam, ele está trocando fralda. Eles têm sido, né, o Marcos, a galerinha tem sido gente boa comigo. Então, abram os olhos nesse sentido. Tem muita gente que pode ser usada aqui na igreja. Basta a gente orar e ampliar o nosso horizonte. E eu faço coro também com você. Eu tenho um filho de 4 meses e um de 4 anos. Eu também já estou morrendo de medo, viu? Eu não sei o que o mundo espera por eles, irmão. E se eu vim hoje aqui de manhã e eu me recuso, eu não sou um bom palestrante e eu pediu, por exemplo, para eu pregar um dia para os jovens. Eu não sei pregar, mas eu me recuso a dizer não.
porque eu sei o sofrimento que eles estão, e justamente por esse dinamismo da igreja, uma das coisas que me emocionam demais na igreja é, tendo feito parte de um pouquinho da infância de alguns que estão aqui, hoje ver eles lá cuidando do meu filho, e peço a Deus que logo o Samuel e o Thomas cuidem do próximo e não se percam. Esse é o meu maior temor. Por isso que eu me recuso a dizer não nesses eventos. Eu tenho muito medo do que o mundo está oferecendo, que o mundo, como você usou a palavra, ele é desgraçado. Não se enganem pela aparência do mundo, gente. É tão bom quando eu ouço outras pessoas falando aquilo que eu gostaria de dizer, é uma bênção, né? Porque aí a gente não fica categorizado que é só algo nosso. O que a gente tem dito aqui não é o que a gente acha, não é o que a gente quer, mas é o que nós acreditamos do Evangelho. E o Daniel trouxe algo que eu não coloquei aí no programa, mas no próximo eu já coloco. Indubitavelmente, o encorajador homem vai procurar um encorajador homem, e uma encorajadora mulher vai procurar uma encorajadora mulher. Então, quando você for procurar, isso é regra, tá? Não é só o conselho do Daniel. Na verdade, me falhou colocar isso no programa. Então, por favor, atente-se a isso. Mais alguma pergunta? Coloque-se de pé, que eu acho que você já está cansado de ficar sentado, mas um cansaço que com certeza valeu a pena. Se para você não valeu a pena é porque você está com algum problema. Então preciso acordar você, e alguém que está aí do seu lado precisa te acordar diante dessa caminhada que o Senhor tem para nós. Eu quero agradecer ao Senhor por este privilégio. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele me dá de poder fazer parte disso. Mas eu quero agradecer ao Senhor o privilégio porque Ele te dá a parte de fazer. Ele te dá o privilégio de fazer parte disso. Você que está nos vendo online, por favor, ouça isso com atenção, com amor, com carinho, faça a sua parte, retorne os contatos, seja igreja integrante onde você está. E como o Ronaldo nos colocou muito bem, seja a luz do Senhor aonde Deus tem te levado. E vocês que ainda vão, também. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, se atente ao Senhor agora. Senhor, muito obrigado porque é tão bom poder falar de coisas que nos podem fortalecer o caminhar contigo. Obrigado a Deus porque diante da explanação de como está o mundo e de todas as fases e das consequências das fases de um mundo moderno, pós-moderno e além disso ainda, nós podemos ver, ó Deus, os malefícios que o mundo tem trazido e olhar para nós e apresentar diante do Senhor aquilo que nós já temos vivido de todas essas desgraças e pedir que o Senhor venha limpando, que o Senhor venha purificando e que a gente possa experimentar mais do Senhor, do seu amor, da sua verdade, do seu Evangelho e não apenas experimentar e viver a transformação, mas repassá-la e levar a luz do Senhor por onde formos. Usa, Senhor, a vida de cada um desses jovens. Frustra, Senhor, os planos do inimigo sobre o coração de cada um deles. Frustra, Senhor, os enganos, as mentiras, os egoísmos dos corações que leva para distante do Senhor. Frustra toda e qualquer tentativa de viver longe do Senhor ou de se enganarem apenas com títulos de membros de igreja. E por favor, ó Deus, traga-os para perto de Ti. Traga-os para perto de Ti, lembrando de que o Seu amor e os Seus caminhos, na verdade, é a única verdade e é tudo aquilo que a gente precisa. Fortalece esses pais, capacita-os. Peço ao Senhor que renove as forças no meio da caminhada, que às vezes se desgasta na comunicação, no cobrar, em uma dificuldade de comunicação. Renova, Senhor, a força destes jovens. E o Senhor mesmo disse que o jovem tinha muita força, então nós te pedimos que o Senhor use essa força para a Tua glória, para que profissionais sejam conhecidos no seu ambiente de trabalho, com ética, com capacidade, mas principalmente como algo diferente e inexplicável, que é o Senhor, e essas pessoas possam se achegar a Ti através deles. Que no ambiente também de estudo assim seja. Leva-nos daqui, Senhor, cheios da Tua graça, da Tua proteção, do Seu incentivo. E por favor, não permita que esse programa seja algo mecânico, não permita que esse programa seja algo apenas um cumprir de requisitos, mas que tudo isso seja usado. E assim como o Daniel nos encorajou, que a gente descubra muitos encorajadores nessa igreja e desenvolva muitos encorajadores e que sejamos uma igreja mais forte para a Tua glória e que mais vidas e mais vidas se chegam a Ti. É a nossa oração em Cristo. Amém. Queridos, nós já temos a data da nossa próxima, e a nossa próxima oficina vai ser no dia 11 de setembro. Então, para aqueles que vão ingressar, se você já fez, e você fala, não preciso repetir, tudo bem, nós não vamos obrigá-lo. Nós vamos ter algo semelhante, mas o Daniel vai ter um tempo maior, inclusive, porque nós não teremos que explanar o programa como nós fizemos aqui. Ainda que a gente tenha que repassar alguns detalhes, o pessoal já está sabendo do programa. Então o Daniel já se comprometeu conosco. Então nós vamos fazer esse repeteco aqui para aqueles que não
tinham condição, até porque não pensaram, não decidiram que vão entrar na faculdade ainda. Então, se você é pai, é mãe de um filho que ainda vai entrar na faculdade e não veio, você pode se inscrever de novo para o dia 11 de setembro, quando nós informarmos estarem aqui. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço, ótimo almoço para vocês.